Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho mais da minha história, tá? É uma continuação na verdade, do meu primeiro vídeo aqui no canal, né? Onde eu conto aí o meu caminho né, das crises de ansiedade, como que as mandalas me salvaram, né? Só que lá eu não contei um pedaço que é bem importante pra mim, que é como eu fui de gastronomia até mandaleira. Então fica aí comigo que eu vou contar tudo pra vocês. Gente, essa parte da minha vida também é muito importante, né? Que é a parte aí das minhas formações acadêmicas, né? Thalita, você é formada? Sim. Lá no meu Instagram o pessoal conhece bem já. E eu sou formada em pedagogia, na verdade gastronomia e pedagogia. Me formei primeiro em gastronomia, logo depois em pedagogia. E sim, eu sou apaixonada pelas duas áreas até hoje, tá? Não exerço, obviamente, eu sou mandaleira hoje, sou aí, considero artista plástica. Mas essas duas faculdades tiveram uma importância muito grande na minha vida e elas também contribuíram, né, para eu achar aí o caminho das mandalas, né? Mas como? Bom, vou começar aqui, né? Sou péssima em data, eu não lembro quase nada e sempre eu falo data errada, tá, gente? Então, assim, relevem um pouco as datas, principalmente o pessoal aí que me conhece, que sabe melhor que eu. Mas quando eu fui fazer pedagogia, quando eu fui cursar, né, gastronomia, foi acho que com 20 anos. Para quem não sabe, eu sou de Araraquara, interior de São Paulo, e hoje eu moro em Poços de Caldas, Minas Gerais, né? Meu marido é daqui e eu sou de lá, Araraquara. E nessa fase da minha vida não foi muito boa, né? Foi onde eu perdi meu pai um ano antes e meu pai faleceu. E nessa época que ele ficou doente, né, tudo, eu tava fazendo faculdade de administração de empresa e tava no meu segundo ano, mas não deu pra mim continuar, não deu, foi muito complicado, foi bem quando ele faleceu e foi nessa fase, gente, que eu comecei a perceber que eu não tava fazendo aquilo que eu queria da minha vida, né? Quando a gente perde alguém, quem já passou por isso vai entender, quando a gente perde alguém próximo, acho que é alguém que a gente ama, a gente perde o chão. E a gente começa a se questionar em vários assuntos, né? O que eu tô fazendo? Pelo menos assim foi pra mim, né? O que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô vivendo de acordo com a minha verdade? Pô, né? Meu pai queria tanto alguma coisa e não conseguiu fazer. Eu pensava muito nisso e nessa época eu me desconstruí assim, eu caí, o meu chão acabou, minha base, né? Ficamos eu, minha mãe e minha irmã e eu não queria mais fazer administração, que era algo meio que foi não imposto, né? Mas que estava ali no meu caminho como um caminho mais fácil, algo que eu não precisava, né? Não desmerecendo quem faz administração, tem gente que ama, né? Essa parte aí de trabalho, mas eu tava fazendo aquilo não era por mim, né? Não era algo que eu amava, era algo que eu tava fazendo para ter uma formação, simplesmente assim. E quando meu pai faleceu, eu questionei muito isso, né? Se era algo realmente que eu queria fazer e não era. E eu resolvi tomar uma atitude em relação a essa parte da minha vida, que é eu vou fazer coisa que eu acho que vale a pena pra mim, algo que vale a pena pra mim. E eu achava que era importante fazer uma faculdade. Ainda acho, tá, gente? Mas a gente muda, a gente pensa de outras formas conforme vai crescendo e aprendendo as coisas. Mas na época eu achava muito importante eu ter uma faculdade, né? E foi em pouco tempo, assim, questão de dias. Eu fiz uma lista, eu sou a louca da lista, tá? Fiz uma lista com a ajuda de uma amiga minha, Cris, e da minha mãe também. A gente ali juntas, né, fomos pegando coisas que eu gostava de fazer, com a ajuda delas eu fui tentando enxergar coisas que eu não via, né, o que eu gostava de fazer no meu dia a dia, aquilo que me encantava aos olhos e surgiu aí a gastronomia, que eu nem sabia como falava, chefe de cozinha. E foi assim que eu descobri, né, a faculdade de Águas de São Pedro, lá no Senac, que eu sou formada. E
tinha condição financeira de fazer isso na época e fui, graças a Deus, né? Tinha, e fui fazer. Foi uma das épocas mais transformadoras da minha vida, tá? Foi maravilhoso, foi uma experiência fantástica. Eu nunca tinha vivido aquela experiência ainda, né, na minha vida, de morar sozinha em outra cidade, tive que mudar. E ali foi incrível a experiência que eu tive. Eu fui morar com outras pessoas, né? Aí surgem essas dificuldades de lidar com um jeito um do outro e de lidar com o seu dinheiro, né? De administrar o seu dinheiro, como é que você vai fazer despesa, quanto você vai gastar com aluguel, né? Tinha que viajar. Foi ali também que eu aprendi a dirigir na estrada, né? Que essa autonomia da vida, consegui ter ali também, tipo, não, você vai pegar a estrada, vai sozinha. E eu aprendi a dirigir ali na estrada e isso, gente, foi primordial para as coisas que eu amo hoje, que é viajar. E eu posso ir sozinha se eu quiser, né? Então essa autonomia hoje ninguém me tira e eu tive que aprender na época e foi uma das principais coisas que eu achava que eu não conseguiria fazer, né? Que tinha sempre aquele trauminha de dirigir, mas na estrada fluiu e hoje eu nunca mais tive isso, graças a Deus. Mas ali com aquelas dificuldades todas, a faculdade em si, gente, pra quem gosta de cozinhar, é incrível, incrível. Você tem aulas teóricas, aulas práticas, os professores são maravilhosos, criei amizades, até hoje eu tenho amizades de lá e foi uma experiência fantástica, mas eu já sabia ali no meio da faculdade para frente que talvez o mercado de trabalho não era muito pra mim, né? E tá tudo bem, né? Eu me cobrava muito antes, aí como que não é? Eu fiz uma faculdade, eu não vou trabalhar nisso. Tem sempre aquela pressão que você precisa fazer o que você formou. Hoje eu não penso mais assim, mas eu passei por isso e eu sofri muito também, né? Na época, hoje eu falo com tranquilidade, mas na época foi uma questão. E eu não queria, mas não queria trabalhar com aquilo porque eu vi que ia ser complicado na prática, né? Que os salários não eram relativos ao tanto de trabalho que tinha, que era muito difícil para a mulher, e é sim, gente, experiência própria, principalmente para quem quer fazer aí cozinha quente, né, que é a parte mais do prato principal, enfim, de carne, que é as coisas que eu gosto, não é confeitaria nem padaria, né, infelizmente tem essa taxação, né, mulheres, confeitaria, padaria, né, e tem muito isso é o machismo que existe dentro da cozinha, mas não só por isso, tinha outras coisas que eu vi que não ia ser para mim, eu não queria, né. Mas aí no meio dessa faculdade, conhecendo vários amigos, eu conheci o meu marido, que é daqui da cidade de Poços de Caldas. Conheci ele através de uma amiga minha, a Lívia. A gente veio pra cá passear, né, que ela é daqui. Conheci ele, a gente ficou conversando muito tempo, começamos a namorar. E logo que eu terminei a faculdade, eu queria já viajar, eu já tinha esse desejo dentro do meu coração de conhecer outros lugares, até morar em outros lugares, desde pequena, viu, gente? Nessa alma aí querendo ir para todos os lugares e eu já morei em vários lugares já e eu queria mudar um pouco áreas e vim para cá, né? Morei um pouco aqui, até tentei ir para o mercado de trabalho aqui na parte da gastronomia e realmente não rolou, não era aquilo que eu queria. E aí eu fiquei perdida novamente, falei, poxa vida, né? O que eu vou fazer? Tentei aí empreender, fazer doces por conta, né? E não vingou, né? Fui tentar achar um emprego. Foi surgindo as dificuldades em relação aos empregos que tinha disponíveis, né? Nessa época, eu e meu marido resolvemos mudar aí os áreas, ele também tinha essa vontade de mudar de cidade e a gente voltou para Araraquara, que é a minha cidade de Araraquara, lá ficar um pouco perto da minha família também, que eu já estava com muita saudade, né? Muito tempo morando fora. E foi uma época muito gostosa, mas que também não durou muito tempo não, viu, gente? Não é por nada, eu amo Araraquara, amo mesmo. Tenho muita saudade de lá, mas pra morar não rolava pra mim. Eu via que não me adaptava mais, né? Aquele ambiente e tal, que pra mim não tinha muita natureza, né? E esse é um dos motivos de eu não morar lá hoje. E o Thiago também não conseguiu se adaptar muito e resolvemos mudar de áreas novamente, porque a gente ficou um curto período lá. Lá eu fui mudando de emprego também, e na questão mais na parte administrativa, empregos mais tradicionais. E a gente resolveu se mudar de lá também. Mas a gente não queria voltar para Poços de Caldas. E aí eu falei, vou achar um emprego em algum lugar que eu queira, você também. E a gente muda para lá. E eu tava lá na internet, navegando. E tava com aquele desejo dentro do meu coração de voltar novamente para Águas de São Pedro, que é a cidade que eu me formei em gastronomia, né?
Falei, ai gente, lá é muito gostoso, o Thiago também concordava, que é meu marido, lá é muito gostoso, a gente precisa morar lá pra ver como é que é, acho que a gente vai amar. Mas e aí como? Eu falei, vou passar num concurso que vai ter lá, né? Tinha visto que tinha um concurso lá pra trabalhar numa creche, um curso público. E falei, eu vou passar nesse concurso, quando a gente passar a gente vai, beleza? Beleza. E ali faltava 3 meses, gente, eu estudei e passei em 6º lugar para vaga de auxiliar de creche. Que era uma vaga simples, né, nível médio, né, não tinha muitas exigências. Porém, eu nunca tinha trabalhado com criança, muito menos em escola. Vejo que nunca tinha surgido no meu coração, né? Nunca tinha falado, não, vou ser professora, vou trabalhar com crianças. Eu nunca tinha pensado nisso e era alguma coisa que até tinha um pouco de receio, sabe? Mas essa vontade de mudar aí tinha tomado conta de mim, eu queria ir. E foi a chance que a gente tinha, tipo, olha, o emprego garantido, é só você ir. E fui, eu, Thiago. Chegando lá, a gente não foi para Águas de São Pedro, a gente mudou para São Pedro, que é a cidade do lado, né? Que é uma cidade maravilhosa, eu sou apaixonada também, as duas. A gente alugou uma casa lá e eu comecei a trabalhar na creche em Águas. E outra transformação na minha vida, algo que eu nunca tinha imaginado, eu comecei a ficar apaixonada, que era em criança. Eu nunca tinha imaginado, e as pessoas que eram meus amigos sabiam que eu nunca tinha falado sobre isso, mas foi transformador, crianças são incríveis, hoje eu sou apaixonada, e foi uma experiência nova pra mim, assim, e quando eu entrei na creche, né, a maioria das pessoas que entraram comigo tinham filhos já, e aí elas perguntavam, você tem filhos? Eu falava, não. Nossa, tipo, ai, você vai sofrer. E nunca foi sofrido pra mim, né? Eu me adaptei muito bem, eu gostava de lidar com as crianças. E em determinado momento ali, a diretora da creche me chamou, né? E falou assim, teve uma conversa comigo assim, Thalita, você já pensou em cursar pedagogia? Eu falei, não, Regina, não falei não. Ela falou assim, sabe por quê? Eu vejo que você se adaptou muito bem com as crianças e você consegue ter um relacionamento com elas muito saudável, de respeito, elas pra você e você com elas. E você poderia crescer nessa área, né? Eu vejo você como uma professora futuramente. Você pense, né? Pense nisso. Tente fazer uma faculdade. Eu fiquei pensando nisso no começo, eu falei, não. Mas depois, gente, começou a me encantar. Eu falei, é verdade, talvez eu goste. E eu fui e comecei a fazer faculdade de pedagogia, né? E terminei a faculdade de pedagogia. Não continuei na creche por muito tempo, né? Houve alguns problemas também ali. Mas continuei a faculdade de pedagogia. A partir dali, meu sonho era trabalhar com crianças. Isso nunca mudou. E até hoje eu penso em trabalhar com crianças porque é uma coisa que eu amo. E continuei a faculdade, eu e o Thiago voltamos para Poços de Caldas, né, no ano seguinte. E aqui estamos desde então, né, mas não trabalhei mais na creche. Terminei a faculdade, porém, né, logo que eu terminei a faculdade, entramos em pandemia. E foi nesse período de tempo que eu trabalhava no escritório, no setor administrativo aqui, que eu estava terminando, né, cursando ainda a pedagogia, e entrei em crise de ansiedade, comecei a pintar mandala, tudo isso rondando aí a minha vida, e eu optei por ficar na mandalas e cuidar da minha saúde. Terminei a pedagogia, não deu certo de começar a trabalhar, até porque aqui na cidade não tinha concurso, e eu tenho uma vontade muito grande em trabalhar em redes municipais, né? Não escolas particulares, nada contra também, mas como eu trabalhei numa escola municipal, eu achei incrível, eu tinha vontade de trabalhar em escolas municipais, até dependendo da escola, dependendo da metodologia. Aqui eu tenho escolas particulares incríveis, né? Com metodologias muito legais aqui em Poços de Caldas, eu tenho algumas na cabeça, sim, que eu gostaria de trabalhar, mas no momento não foi isso que aconteceu, né? Todas as atividades pararam na pandemia e eu voltei para as mandalas e isso fluiu muito bem na minha vida, deu certo, mas essa paixão aqui pelas crianças, por ensinar, nunca saiu do meu coração, é algo que me encanta até hoje. Eu nunca parei de estudar, mesmo depois da faculdade, nunca parei de estudar sobre educação respeitosa, sobre as crianças e a sociedade.
a psicologia e as crianças, isso é algo que me encanta. Eu acho que todos os nossos traumas foram trazidos da nossa infância e a gente hoje tem consciência de curá-los, mas tudo isso é da nossa, né, criança interior aí, e é algo que me encanta, junto com as mandalas. Então a pedagogia ficou no meu coração, a gastronomia ficou no meu coração, porém não exerço mais, nunca exerci, né, mas não faço mais nada profissional em relação a isso, nem pesquiso, mas também é algo que eu faço em casa só. A pedagogia é algo que eu formei, ficou no meu coração e isso ressoa às vezes ainda. E as mandalas é algo único na minha vida que eu tenho certeza que eu nunca vou parar de fazer, né? Então, estou nesse caminho, estou trilhando o caminho que no momento é o que é importante para mim, né? O que tá dando certo para mim. E eu acredito que seja o caminho da minha evolução, mas nunca diga nunca, né, gente? E isso para você serve para você que tem aí uma profissão, ou que está cursando uma faculdade que talvez não se enxergue muito, que sente amor por outras coisas, outras atividades, né? Que não seja relacionado só com artes, né? Tipo, para quem pinta mandalas, mas que seja qualquer área da tua vida. É possível a gente ter vários setores que a gente gosta, assim, várias áreas da vida que a gente se identifique. Não existe uma única verdade, nem um único caminho. Todos fazem parte do nosso crescimento. E aí, gente, é isso, né? Gostaria de contar essa parte da minha vida para vocês que foi muito importante. Todas elas, em todas eu evoluí gigantescamente, assim. Foi muito, muito grandiosa. Conheci pessoas incríveis em todas, fazendo a faculdade de gastronomia, de pedagogia, trabalhando com mandalas. Hoje eu me identifico muito com as pessoas como eu, né, que trabalham com mandalas. A gente vive num universo bem parecido, assim, e a gente sente as mesmas coisas. Então eu tô numa outra fase, mas eu nunca vou esquecer a anterior e talvez ela volte um dia, tá certo? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa sua dúvida aqui, seu comentário. Quero saber da tua história também, se você pinta mandalas ou não. Quero saber aí qual a tua formação, se você não é, o que você gostaria de fazer. Eu quero conhecer um pouquinho de vocês também. Deixa aqui teu comentário, deixa ideias, né, de vídeos que eu posso trazer aqui pra vocês, se vocês querem me conhecer um pouquinho mais. Se não se inscreveu, gente, por favor, não se esqueça de deixar ali no sininho. Se inscreva no canal, isso é muito importante. Eu sei que a maioria que está assistindo não se inscreveu, mas se inscreva, gente. É importante para o canal crescer, chegar até mais pessoas, né? E eu agradeço imensamente a atenção até aqui, tá certo? Até a próxima!